as coisas boas da pandemia. Estamos aqui neste momento para refletir como, mesmo diante das coisas tão ruins, das tragédias, das mortes, dos números de pessoas infectadas, diante de tantas coisas, a pandemia tem nos dado grandes observações. Tem mostrado grandes verdades que parece que a gente não tinha percebido antes. A pandemia tem mostrado que a vida ela precisa de um outro olhar e que nós precisamos focar bem nessas diferenças, nessas nuances do momento presente, para que a gente saiba ir retomando a vida e ir retomando agora não simplesmente sem um vírus, mas com a perspectiva nova, com uma nova forma de ver o mundo e de ver que as coisas todas mudam e, como eu sempre falo, se nós não acompanharmos, nós ficamos para trás. Por que eu digo isso? Porque o ser humano, ele tem uma grande característica. Uma grande característica do ser humano é se acostumar cada vez mais com as piores coisas, a ponto de, por exemplo, nós moramos em um lugar ruim, uma cidade ruim, e mesmo outras pessoas dizendo que tem melhores cidades, melhores serviços, melhores faculdades. Não, aqui tá bom, aqui é suficiente, aqui eu estou feliz. Então, por que isso? Porque nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos sempre com a pior educação, com o pior transporte público, nós nos acostumamos com as piores coisas. O que tem de bom disso é que o ser humano ele se acostuma com o que ele tem. O que tem de ruim disso é que as pessoas acomodadas tendem a ficar cada vez piores, cada vez mais acomodadas e cada vez mais elas não têm desejo de procurar o melhor. Ainda escutando que existe o melhor, elas não têm tanto interesse em ir buscar. Claro, quando eu digo as pessoas, não são todas, há exceções, mas as exceções são bem poucas. Então, gente, a pandemia, ela chegou, ela traz tragédias, ela traz coisas muito ruins, mas ela traz muitos benefícios. Benefícios que nós temos que parar e pensar quais coisas nós realmente percebemos e que nós devemos levar para a vida. Eu até escrevi aqui que nós devemos estar dispostos a perceber as coisas que importam. Essa é uma grande coisa que a gente tem que perceber daqui para frente. Por quê? No mundo onde a informação é muito rápida, no mundo onde o relativismo tem tomado de conta das nossas relações, no mundo onde as pessoas são muito volúteis, as pessoas mudam muito volúteis, as pessoas se transformam muito rápido em coisas que ninguém nunca esperava que se transformasse. Nesse mundo, a gente deve parar e analisar o que é que realmente importa. Essa é a primeira pergunta que eu faço para você neste dia. O que é que importa na tua vida? Você saberia me dizer quais são as coisas que importam? Porque sabendo quais são as coisas que importam, você sabe as que não importam. As que não importam, independente de ter ou não, você é feliz, você é realizado. Mas, diante dessa questão toda das coisas que importam, aí sim a gente entra no contexto da pandemia. Porque entrando no contexto da pandemia, a gente consegue perceber o que foi que ela afetou-nos e o que ela não nos afetou, mas a gente deixou ser afetado. Ou seja, sempre parte daquele princípio de que quando eu pergunto às pessoas se o que está te paralisando hoje é culpa da pandemia, e quase todas as pessoas dizem que não. Os teus sonhos não estão se realizando hoje por causa da pandemia, quase todas as pessoas dizem que não. Então o que é que isso significa? Que na verdade muitas coisas não nos importam. Nós que nos deixamos ser importados, ser atacados por ela. E aí, quais são, Vitor, os benefícios diante de uma tragédia tão grande como essa? Bom, o primeiro benefício que nós não podemos negar é a valorização do digital. As pessoas, elas aprenderam que o mundo físico, ele é necessário, porque nós somos humanos, nós trabalhamos com os sentidos das pessoas, mas o digital, ele tem tomado uma proporção muito grande. O digital tem tomado uma proporção que assombra. Quantas pessoas estão ganhando dinheiro e mais dinheiro no mundo digital? São muitas as pessoas. Isso por quê? Porque o digital veio e deu um estalo em nossa cabeça. Ele mostrou-nos que ou a gente entra neste mundo ou a gente fica para trás. Aquilo que, mais uma vez, eu vou repetir.
Certa vez um amigo me falou, olha, as redes sociais, em geral, né, a internet, ela não é mais um meio de comunicação, ela é o lugar onde as pessoas moram. É claro, ninguém pode negar isso. Olha, você fica mais nas redes sociais, mais no seu celular do que na sua própria cama. Você fica mais no seu celular do que na própria mesa de se alimentar. Você fica mais no celular do que lavando os pratos. Você fica mais no celular do que no sofá. Você muitas vezes fica mais no celular do que no seu tempo de trabalho. Onde é que você mora? Você mora no celular. Então, se você mora neste ambiente, por que não entrar? Seja você que quer ajudar pessoas, seja você que quer vender algo, seja você que quer trabalhar nesse ambiente, seja você que apenas quer viver também aí. Relacionamentos, amizades, né, brincadeiras, curtidas, alegrias, tristezas também, partilhar momentos difíceis. Ou seja, as pessoas moram. Você quer encontrar alguém, não vá na casa dela. Quer encontrar alguém, não vá no trabalho dela. Você quer encontrar alguém, não entre no quarto dela. Você quer encontrar alguém, vá na vida digital dela. Aí ela está. Essa é uma questão que é crucial da vida humana. Há exceções? Sim, mas pouquíssimas exceções. A ponto de pessoas hoje fazerem entrevistas de emprego, por exemplo, e quando você sair, a pessoa pega seu nome e vai nas redes sociais procurar se você é realmente aquilo que você disse que era. Né? Se você realmente é formado nisso ou naquilo, muitas vezes as pessoas não vão mais nem no currículo Lattes. As pessoas vão no seu Instagram, as pessoas vão nas suas redes sociais, porque em geral você posta aquilo que você fala, aquilo que você diz viver. Então, o mundo digital nos mostrou que se a gente ainda não tinha percebido que ele era necessário e até mesmo imprescindível no momento em que nós vivemos, ele nos mostrou que está na hora de aceitarmos essa verdade. Queira ou não queira, doa a quem doer, está na hora de aceitar essa verdade. Prova disso é que quantas pessoas quebraram na pandemia porque não se reinventaram no mundo digital. Não perceberam e se reinventaram em quase tudo. O material de construção hoje dá para ser digital, né? Uma loja de imóveis dá para ser digital. Quase tudo dá para ser digital. Quase tudo dá para ser digital. Então, muitas pessoas quebraram porque não perceberam que poderiam mudar, que poderiam enfrentar o novo, porque o novo causa medo, o novo causa espanto, é normal. Mas se você enfrentar, quem sabe, ou se você enfrentasse, quem sabe, você não teria quebrado, não teria perdido isso que você argumenta ter perdido. Mas a valorização do digital, ela traz um outro benefício, mas ao mesmo tempo é um malefício. Um malefício para o digital, mas um benefício para a vida humana. É o quê? É o benefício de percebermos que o celular não é a realização da nossa vida. Como assim, Vitor? Você fala que as pessoas hoje estão no celular, depois vai dizer que a pessoa não é realizada no celular? Sim, sim. É claro, as pessoas hoje estão no celular. Mas por que as pessoas estão hoje em casa, nos seus lockdowns da vida, né, nas suas restrições da vida, trancadas em suas casas, onde quer que seja, e as pessoas não estão literalmente felizes? Não é só por causa do financeiro não, gente. Porque tem muita gente que se reinventou e está ganhando dinheiro e às vezes está ganhando muito mais dinheiro que ganhava no mundo físico. Mas é porque, eu sempre falo isso e vou continuar falando, o ser humano, ele nasceu para as relações. As relações. E é nas relações que o ser humano se realiza. E nas relações, como nós somos humanos, nós também precisamos dos contatos, dos sentidos atuando. Então eu sempre digo, uma mãe fica feliz quando um filho está feliz. O homem fica feliz quando a sua esposa está feliz. A esposa fica feliz quando o seu esposo está feliz. Quando ele conquista algo, ela também conquista. Isso mostra que nós precisamos dos contatos com as pessoas. E este contato, ele não se dá em plenitude por esta tela. A prova disso é que, com certeza, você quando não tinha tempo para quase nada, você dizia, nossa, eu queria ter mais tempo de ficar em casa, velho, usar meu celular e tal. Hoje tem muita gente que está cansada do celular, que jogou o celular de lado e está literalmente até triste com essa relação que vive, porque não pode ver a avó, não pode abraçar o tio, não pode encontrar o padrinho, muitas avós não podem ver os netos. Então,
Veja como é um contraste de desequilíbrio que o ser humano vive. Alguns não conseguiram se atentar para a necessidade do mundo digital. Outros perceberam que o digital é importante, mas querem colocar no digital tudo da sua vida. E aí percebem que o digital não realiza plenamente. Então, há que ter uma valorização do digital, sim, mas essa pandemia mostrou um grande benefício. Nós ainda precisamos, contato. Nós ainda precisamos ver cara a cara. Nós ainda precisamos beijar, sentir o cheiro, abraçar. Nós ainda precisamos uns dos outros para nos realizar. E é um grande mistério tudo isso, porque se eu me sinto feliz porque meu sobrinho, por exemplo, passou num vestibular, essa felicidade poderia se dar pela tela, mas por que ela é melhor quando eu o encontro e o abraço e o parabenizo? Mistério da vida. Mistério que nós não precisamos nem muito explicar. Nós precisamos simplesmente aceitar e não mentir para nós mesmos que o celular, ainda que ele tenha grande importância, ainda que as aulas online sejam muitas vezes espetaculares, ainda precisamos bastante do recurso físico. Ainda precisamos bastante do tirar a dúvida olhando o professor. Ainda precisamos bastante de encontrar os alunos na sala de aula. Nós nos realizamos muito com a tela, mas não nos realizamos completamente, como nos realizamos no mundo físico e equilibradamente no mundo digital. Então, são dois benefícios que, ora, se contradizem, mas os dois, diante daquele vídeo que eu até fiz, se você não assistiu, vai lá, assiste aí no meu YouTube, nem 8, nem 80, a virtude é o justo meio, é o equilíbrio. Então, parecem contradições, mas na verdade não são contradições. São apenas atualização para o século XXI e percepção de que este século XXI, ele ainda não nos realiza totalmente, como muitas pessoas afirmam realizar quando defendem a relação unicamente pela tela. E sabemos nós que a maioria das pessoas, até artistas, por exemplo, que trabalham com humor, tem quantos humoristas, gente, trabalham nas redes de televisão e são pessoas frustradas na vida. Por quê? Prova de que a telinha aqui, ela não diz tudo. A vida dele, ele precisa muito ser diferente ainda daquilo que ele pensa ser ou que ele mostra na tela. Então, e tudo isso refresca um outro grande benefício, né? Vamos lá para o terceiro benefício, né? O mundo digital, ele é necessário, né? A valorização, mas o celular, ele não resolve tudo, o mundo da tela não resolve tudo. Um terceiro benefício que nós não podemos esquecer é a questão de que o simples é o necessário. Ah, como assim, Vitor? Nós muitas vezes, nas nossas relações, nas nossas realizações, na nossa busca pelo prazer, na busca pela felicidade, nós costumamos buscar o complexo, buscar as coisas mais difíceis. Nós achamos que o que nos realiza são aquelas conquistas mais grandiosas, né? Nós achamos que o que nos realiza são aquelas coisas mais caras, né? As coisas que mais vão chamar a atenção das pessoas que amamos. E aí a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. Hoje nós estamos chorando porque não conseguimos, no dia do nosso aniversário, abraçar alguém que amamos. Muitas vezes o pai está com o vírus e está trancado no quarto e não pode ver o filho na mesma casa, porque ele está isolado. Então tá vendo? O simples é o necessário para viver. Nós percebemos que o carro do ano, que parecia ser a alegria da nossa vida se nós conquistássemos, ele não realiza muito a gente. Porque ele mesmo na garagem, ele não está me trazendo aquela alegria que eu achei que ele trazia. Por quê? Porque o que importa aqui não é o carro, mas o que ele me proporcionaria. O que importa não é o dinheiro. Eu sempre digo, gente, o dinheiro, ele é um papel e nada mais. Agora, o que o dinheiro pode te trazer, aí sim está
a diferença. Está aquilo que lhe realiza, aqueles sonhos que você consegue porque você tem um dinheiro, porque você alcançou esse patrimônio. Mas o dinheiro em si, ele é papel. E um papel que se vai muito fácil. Então, a gente percebe como o simples, né? Esses dias uma pessoa partilhou comigo que estava com tanta saudade de uma padaria, simplesmente ir a uma padaria. Mas todos os dias ela pede o pão pelo aplicativo que ela baixou. Todos os dias vem o pão à casa dela, mas ela sente saudade de ir à padaria. Então veja como é o mais simples, gente. Não é o pão em si, não é o pão em si, é o fato do deslocamento, é o fato do contato, é o fato do ver algo diferente, é o fato de dizer um bom dia a alguém. Nós estamos sentindo falta disso. E isso tem muita coisa positiva. Por quê? Isso mostra que nós nos acostumamos com as coisas piores, como eu comecei a dizer no vídeo, mas a gente precisa repensar se depois de tudo isso, depois desse terror que estamos vivendo e que vai passar, nós continuaremos os mesmos, né? Hoje você vê, eu sempre digo, né? O ser humano, eu não sei o que o ser humano quer da vida. Nós percebemos, os jovens, por exemplo, eles iam à pizzaria e ficava cada um no seu celular. Hoje, eles estão cada um no seu celular, mas querendo voltar para aquela pizzaria que ia com os amigos. Então vejam como os desequilíbrios da vida, os exageros, eles só tendem a bagunçar a nossa história. E é perceptível. Pode prestar atenção e seja sincero com você mesmo. Não é comigo, é com você mesmo. Você está sentindo falta das coisas mais simples que você tinha, certo? Eu, por exemplo, estou sentindo falta de jogar futebol. Não é, eu não estou sentindo falta de ir lá no estádio do Barcelona, de jogar bola com o Messi. Não, eu estou sentindo falta daquele jogo de futebol na frente da casa, né? Chutar a bola para meu sobrinho. Eu estou sentindo falta disso. Então, que você pense se não são as coisas simples que te realizaram sempre. Você que começou a mudar o sentido das coisas. É esse o desejo desse vídeo. É mostrar que as coisas, elas estão nos ensinando que elas precisam retornar. E muitas vezes a gente não está percebendo. A gente está sentindo falta delas, mas a gente não está percebendo que elas precisam retornar com toda a força do mundo para nós. Então, gente, o simples, ele é o necessário. O simples é o que encanta. O simples é o que faz a diferença. Por exemplo, eu vou dar este exemplo, não sei se existe, mas se algum casal, né, de namorados não está se encontrando, não sei se isso acontece. Você, namorado, pode mandar todos os dias flores para sua namorada, carro de som para sua namorada, chamar a atenção, né? Mandar todos os dias uma coisa que a alegre. Mas se ela não pode te encontrar, ela não está totalmente feliz. Ela até recebe aquele carro de flores, aquelas mensagens com grande satisfação, coração se alegra, mas ela não está plenamente feliz porque ela não está contigo. O simples, o teu ir à casa dela é totalmente diferente do que mandar flores, dinheiro, carro de som, mensagens. Isso não a realizará por muito tempo. Então, gente, tudo isso mostra para nós que nós precisamos valorizar quem amamos, valorizar o que amamos. E aí eu volto àquela pergunta inicial: o que realmente importa na sua vida? Nós temos a tendência a ter muitas coisas. Nós temos a tendência a ganhar muitas coisas. Agora há pouco, por exemplo, eu precisei me mudar de cidade, de estado. Minha esposa precisou arrumar o carro e mandar pela cegonha. E quando o carro chegou, que eu tirei tudo do carro, eu disse: quanta coisa a gente tem. Será que a gente precisava de tudo isso? E aí volta sempre essa pergunta: o que importa nas nossas vidas? O que é que dá, assim, realmente importância ao que você é e o que você pensa
em ser. Nós, quando partimos disso, nós verdadeiramente percebemos que as coisas simples são as mais necessárias e daí a gente chega a esse quarto tópico, que é valorizar aquilo que nós amamos. Se nós amamos descer do nosso apartamento e encontrar os amigos ali no pátio do condomínio, por que nós não fazemos isso com mais frequência? Se nós amamos ir à pizzaria com os amigos e naquele tempo a gente perdia tanto tempo lá e ficando no celular falando com outras pessoas, por que a gente já, quando puder voltar a fazer isso, a gente não volta diferente? A gente não volta aproveitando esses momentos. Por quê? Eis a grande pergunta. Né? O que a gente mais escutou nessa pandemia foi uma grande besteira. As pessoas dizendo o novo normal. O novo normal. Parece que as pessoas ainda não entenderam que o que era normal antigamente não é normal. Parece que as pessoas não entenderam que aquilo que a gente chama de normal não era bom. Por exemplo, ir a uma pizzaria com os amigos e cada um ficar no celular, isso não é o bom. Isso poderia ser o normal, poderia ser a doença normal. Mas não o normal que a gente está sentindo falta. Se a gente estivesse sentindo falta, a gente não estava hoje triste porque cada um está no seu celular. Porque todo mundo hoje tem a oportunidade de ficar o dia todo no celular. Quando não é você que está estudando, é você que está trabalhando, é você que trabalha e ao mesmo tempo também ainda continua falando com as pessoas. Mas esse normal de antigamente não era normal, gente, ele era prejudicial. E a gente precisa entender que aquele normal nós não devemos voltar. Esse normal que nós estamos vivendo não é o normal que nós fomos criados para isso, essa relação que a gente vive hoje de pandemia. Não foi para isso que Deus nos criou. E a gente precisa encontrar o que é o normal da vida humana. Normal que a gente pode ter perdido no decorrer do tempo? Pode. Mas quem sabe o normal que também a gente nunca nem viveu. O normal que, seja no tempo de Cristo, seja durante a história, seja o século XXI, quem sabe a gente nunca viveu. A pergunta, quando é feita, o que é que realmente importa, é o que é o normal. O que é o normal que realiza o ser humano? Esta é a grande questão. Então, diante desses fatores todos, nós chegamos a uma grande perspectiva, né, de que precisamos encontrar o que é o normal da vida humana. Eu volto a falar, pessoas ou são 8, pessoas são 80. Parece que as pessoas não conseguem ter o normal da vida. Então eu falei para vocês que tópicos necessários para a gente entender que a pandemia nos trouxe de positivo, e eu falei para vocês a valorização do digital. Falei para vocês que o celular, parece contraditório, mas não é. O celular ou digital não nos realiza plenamente. Falei para vocês que o simples é o que é o necessário, é o que a gente está sentindo falta. Falei para vocês que nós precisamos valorizar as pessoas e as coisas que amamos, sempre diante da perspectiva do que é que realmente nos importa. E agora eu falei para vocês que nós precisamos refletir sobre o que é o normal, que é a felicidade que todo mundo quer e busca, mas parece que a gente ainda não conseguiu encontrar. E por último, e aqui é muito importante, a pandemia nos trouxe uma grande verdade. E uma verdade que às vezes a gente se faz de doido. A verdade do medo da morte. Medo da morte. Muito medo da morte. Como as pessoas, elas têm medo de morrer. As pessoas, elas se declaram crentes, católicas, evangélicas, budistas, muçulmanas, judaicas, qualquer religião que seja. As pessoas se declaram tementes a Deus, crentes da ressurreição, mas quando está chegando perto da morte, ou dela ou de alguém que ela ama, ela tem um baque emocional. E por que nós temos esse baque emocional? Porque, como eu falei no vídeo anterior, a morte é um mistério. Como a morte é um mistério, eu não sei responder em plenitude o que ela é. E como eu não sei responder, falta-me a humildade em crer em algo que responda e eu fico perdido. Eu fico um medroso.
Então, isso mostra-nos como nós ainda somos apegados a esta vida, às coisas, às pessoas, que é normal, eu também sou, todos nós somos humanos, nós não somos deuses para ser apegado a outras coisas, nós somos humanos. Mas o quanto o medo da morte, ele ainda é muito forte no ser humano, certo? Se nós fôssemos pessoas convictas do que é o céu, do que é uma vida eterna, de que a vida é que passa, e tudo isso que todo mundo sabe, que eu falei no vídeo anterior, luto porque eu luto, tudo isso que todas as igrejas proclamam e tudo mais, se nós soubéssemos disso, tudo isso, quando uma pessoa viesse a óbito, a nossa preocupação deveria ser só que ela tenha ido para o céu e não para o inferno. Mas a nossa preocupação, às vezes, ou quase sempre, 99% das preocupações no instante da morte, não é a salvação. É simplesmente o fato de não ter mais aquela pessoa que partiu. E se for nós mesmos, o medo do incerto, que é o pós-vida, o pós-história terrena. Então, gente, diante disso tudo, eu volto àquela temática que o ser humano ele se acostuma com as piores coisas e peço que não se acostumem com essa relação de pandemia que nós estamos vivendo. Ela não é normal. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano não deve querer viver esta vida. Mas o ser humano também não estava naquela vida legal, boa, maestral, que está todo mundo sentindo falta. O novo normal aqui não existe, gente. Nós ainda estamos à busca do normal. Não se acostume com as piores coisas. Seja adaptado à realidade da vida, mas sempre busque melhor, as coisas novas. E sempre volta à questão do o que é que realmente importa na sua vida, na sua família, na sua felicidade, né, na sua realização plena, humana, vocacional, espiritual, todos os níveis que você e qualquer ser humano tem. O que importa para sermos felizes? Que nós possamos, né, literalmente, passar por esse momento, e vai passar, eu creio que ele vai passar. Que nós possamos passar pessoas mais maduras, mais realizadas, mais estruturadas, para, como eu falei aqui, percebermos que o digital, ele precisa ser realmente enfrentado, né? Realmente tomado como uma coisa quase necessária para viver hoje. Nós precisamos saber que o celular, ainda que ele seja esse quase necessário, ele não é tudo. Nós precisamos, como eu falei, o tópico 3, simples é o necessário, ou seja, para de buscar coisas assim grandiosas. O simples, o feijão com arroz, como a gente diz, ele é o que alimenta a vida humana. É o feijão com arroz. É a vida ordinária, todos os dias, plena e sempre seriamente sendo vivida. Aquilo que eu falei da valorização do que amamos, né? Quantas vezes você antes perdia um aniversário de alguém de sua família, hoje você queria fazer e você não pode. Pensa nisso, a valorização do que você ama. O quinto tópico foi essa questão da reflexão da normalidade, que parece que ou a gente perdeu ou a gente nunca teve. E, por último, essa questão da preparação da morte. Porque a cada dia que passa, nós só nos aproximamos da morte. É tanto que eu gosto de brincar. Quando alguém faz aniversário, um dia de aniversário, as pessoas dizem parabéns por mais um ano. Não é mais um ano, parabéns por menos um ano de vida. Está diminuindo o tempo da sua vida. Mas pode estar aumentando a sua maturidade, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Seja assim. Que nós possamos, então, pensar o que nos importa, pensar nesses benefícios que a pandemia trouxe, mesmo diante de tantas tragédias e tantas desgraças que ninguém pode negar, e o objetivo desse vídeo não é refletir sobre as desgraças, tá aí a televisão que faz isso o dia todo. O objetivo desse vídeo é que você pense o que te importa e o que a pandemia te mostrou, que tu aprendeste
para que você não só aprenda, passada essa situação, e ainda nem digo passada, hoje mesmo, você já coloque em prática muito daquilo que você percebeu, que você perdeu e que é necessário retomar. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e aproveito aqui para deixar aqui para você e para toda a sua família uma feliz e santa Páscoa. Abração. Tchau, tchau.